Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Por isso, geralmente eu ficava entediada depois que a minha colega de quarto, que certamente não era uma pessoa da noite, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e ficar pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinha à noite, e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com a minha colega de quarto que até mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos em uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia perto do meu apartamento. Foi uma noite até que tranquila, até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Bem, eu já tinha caminhado um pouco, então virei em uma rua a fim de voltar ao meu apartamento. Foi então que eu notei pela primeira vez, no final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada passo de dança andando um pouco para frente. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. E quanto mais ele chegava perto, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro, e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto até que eu pudesse ver o seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos. A cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo entre o sorriso e os olhos. Resolvi atravessar a rua antes que ele chegasse mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás. E então, parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé com o pé na rua perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande em seus lábios. Eu estava completamente nervosa por isso. Voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão de distância e eu me virei para ver a calçada à minha frente. A calçada e a rua estavam completamente vazias. Ainda nervosa, eu olhei para trás para ver onde ele estava, para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviada, até que eu notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza por causa da distância e a sombra, mas eu estava certa de que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais do que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que fiquei ali por algum tempo, encarando ele. E então ele começou a se mover na minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi ou peguei meu spray de pimenta ou meu celular ou qualquer outra coisa, mas ele rastejava em minha direção. E então ele parou de novo, a mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente minha voz voltou, eu soltei a primeira coisa que me veio em mente. O que eu queria perguntar era: "O que você quer?" Em um tom bravo e imponente. Mas o que saiu foi um "o quê?" abafado. Independente se humanos podem ou não sentir o cheiro do medo, eles podem certamente ouvi-lo. E eu ouvi na minha própria voz. E isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu a isso, de forma alguma. Ele só ficou ali em pé, sorrindo. E então, depois do que parecia uma eternidade, ele se virou bem devagar e começou a andar dançando para longe. Apenas assim. Sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo até que estivesse longe o bastante para
estar quase fora de visão. E então eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizada como a forma dele distante crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, mas só que dessa vez ele estava correndo. Eu corri também. Corri até que estivesse fora da calçada. E voltei para uma rua mais iluminada com um pouco de tráfego, olhando sempre para trás. Eu olhei para trás. Ele estava longe demais para ser visto. O restante do caminho para casa, eu fiquei olhando por cima do meu ombro, esperando ver aquele sorriso estúpido. Mas ele nunca aparecia. Após aquela noite, eu vivi mais 6 meses naquela cidade. E eu nunca mais saí para caminhar à noite. Havia algo naquele rosto que sempre me assombra e que sempre vai me assombrar. Ele não parecia bêbado. Ele não parecia drogado. Ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito assustadora de se ver. Mas talvez existam outras pessoas que não tiveram essa mesma sorte que eu tive de escapar daquela coisa.